Assim como vimos no vídeo, você pode mudar de endereço, trabalho, função, parceiro, nação. Porém, se não mudar sua mente, seu padrão mental, as mesmas experiências se repetirão, pois nada internamente foi trabalhado com profundidade para alcançar a verdadeira transformação em seus objetivos. Por favor, é necessário mudar primeiro as matrizes da sua memória para que você possa se tornar protagonista da sua própria história. Portanto, exercer a administração psicodinâmica das emoções e tornar o eu como seu gestor é essencial. Porém, igualmente importante é estarmos atentos aos nossos mecanismos sabotadores, entender as causas que geram as emoções doentias para não nos submeter ao mau humor, à depressão, às fobias, ao pessimismo, à autopunição, ou seja, as nossas mazelas psíquicas que nos transformam em meras ou em meros marionetes. Assim, o seu eu, como gestor da sua emoção, deixa de ser espectador passivo e se torna um escritor dos capítulos mais importantes da sua história, o seu roteiro, nos momentos mais brandos e também mais difíceis da sua vida. Não ter consciência de que essas emoções são registradas em segundos nos bastidores de nossa mente pelo fenômeno RAM é ter uma atitude ingênua. Vamos querer apagá-las, deletá-las, quando na verdade não é possível. Só é possível reeditá-las. Portanto, todo aquele que exerce o coach da gestão da emoção deve sempre levar em consideração que o fenômeno RAM, registro automático da memória, está imprimindo novas janelas ou reforçando janelas antigas. Quando você está num foco de tensão, está deprimido, angustiado, quando está abarcado por um pessimismo ou autopunição, cumpra o teu eu fazer as técnicas que nós estamos propondo no silêncio da sua mente, para que você cause uma micro-revolução, descaracterize aquela emoção escravizante e assim o fenômeno RAM venha registrar janelas light ou saudáveis e não janelas killer ou doentias. Como aprendemos desde pequenos a lidar com as nossas emoções, conflitos, dificuldades, sentimento de culpa e crenças limitantes, o máximo que conseguimos chegar foram em técnicas com baixo nível de eficiência, as quais operam uma gestão emocional rudimentar, tais como tentar parar de sentir, negar, fugir do problema ou se distrair. Essas técnicas, elas têm baixo nível de eficiência. Aliás, em muitas situações, elas expandem os nossos próprios conflitos. Devemos usar técnicas mais profundas de gestão da emoção e que estão ligadas ao funcionamento da mente, as camadas mais profundas que nos tornam Homo sapiens. Não se troca ou transforma a emoção por livre-arbítrio, por uma decisão simplista do eu. Por exemplo, uma pessoa que é mal-humorada diz: eu quero ser tranquila, generosa, alegre e espontânea. Uma decisão do eu, um livre-arbítrio que não tem eficiência. Daqui a pouco ela vai continuar chafurdando na lama do seu mau humor. Uma pessoa que reclama de tudo e de todos. Ela diz: não, de hoje em diante eu vou me curvar em agradecimento aos meus pais, aos meus colegas, aos meus filhos, à vida. Muito bem, uma decisão, um livre-arbítrio. Só que, infelizmente, o eu, ele não é um herói, ele tem baixo nível de eficiência, porque existem milhares de arquivos que financiam essa característica de personalidade, e não adianta ele aqui, no palco, mudar a sua disposição, querer mudar a sua emoção, se nos bastidores, quem patrocina essa emoção doentia não é mudado, ou seja, o inconsciente continua intocável. Portanto, é necessário dar um choque de gestão. Choque de gestão nos arquivos da memória, um choque de gestão na emoção. Caso contrário, falar de coach, falar de treinamento é falar ao vento, sem uma eficiência muito grande. Falarei a partir de agora de alguns conceitos por meio do estudo da construção de pensamentos, que na minha opinião é a última fronteira da ciência, sobre o que pode nos encarcerar dentro de nós mesmos.
não permitindo o acesso à nossa liberdade, às nossas habilidades socioemocionais, a capacidade do eu em virar a mesa, em virar o jogo, em escrever novos capítulos, em destaque, em se reinventar. Discorrerei sobre nossas sombras, sobre nossas fragilidades. Mas para que falar sobre nossas vulnerabilidades? Por que identificar nossas mazelas? Porque reconhecê-las permite-nos enxergar nossos limites para poder transcendê-las, além de lidar melhor com eles ou com as nossas mazelas, equipando e estruturando o nosso eu para ser autor da nossa própria história, porque reconhecê-las nos permite reeditá-las, também nos permite ser um engenheiro de janelas light ao redor dos núcleos traumáticos, porque mapeando os nossos conflitos, nós temos a possibilidade de deixar de ser vítimas deles, principalmente aqueles conflitos que não nos levam a desenvolver adoecimento psíquico, mas em destaque a retrair nossas características saudáveis, asfixiar nossas habilidades. Lembre-se, a psicoterapia trata de transtornos psíquicos, principalmente quando há sintomas: depressão, fobias importantes, autopunição, ideias de suicídio, anorexia, bulimia. Agora, enquanto o coach de gestão da emoção, ele incrementa as importantes características de personalidade socioemocionais. Ele realça, potencializa o eu como gestor psíquico. Ele nos leva a dirigir o nosso script. Ele nos faz ser mais inteligentes, dando um choque de lucidez em tudo aquilo que nos controla. Gestão da emoção é tão importante que, sem aprender as ferramentas básicas, nós colocaremos em xeque nossas potencialidades, criatividade, ousadia, proatividade, capacidade de inventar e de se reinventar. Mas, para falar de gestão da emoção de uma maneira profunda, nós precisamos falar de um importante índice que eu tive o privilégio de desenvolver no programa Gestão da Emoção e que está no livro Gestão da Emoção. O índice GEI, gasto de energia emocional inútil. Gostaria até que você o repetisse na sua mente. Índice GEI, gasto de energia emocional inútil. Você gasta energia emocional de maneira inútil? Você esgota o seu cérebro? Você preserva os seus recursos naturais da sua psique, do seu intelecto? Certa vez eu dei conferência no 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental. Lá estavam personagens de várias partes do mundo falando da sustentabilidade do planeta Terra. E eu fui convidado para falar de um outro planeta, a sustentabilidade do planeta Cérebro. Muitos ficaram admiravelmente chocados. Eles entenderam pela primeira vez que o cérebro humano tem recursos limitados, embora renováveis, e que nós podemos ser carrascos desses recursos muito mais do que o somos no planeta Terra. Nós temos que preservar os recursos hídricos, temos de ter uma economia de baixo carbono, temos de nos preocupar com o aquecimento global. Isso é importante, mas é vital que nós nos preocupemos também com o planeta Cérebro. E você vai entender a partir de agora por que nós somos os maiores carrascos de... Mas é vital que nós nos preocupemos também com o planeta Cérebro. E você vai entender a partir de agora por que nós somos os maiores carrascos de nós mesmos. Então vamos lá. Gasto de energia emocional inútil. Primeiro comportamento que expande o índice GEI, sofrimento por antecipação. Ou seja, fazer o velório antes do tempo. O Homo sapiens tem um rico imaginário. O seu pensamento virtual é a fonte, a matriz da sua inventividade. Por isso, ele pode construir um futuro, ainda que o futuro seja inexistente, resgatar o passado,
ainda que o passado seja irretornável. Por que o faz? Porque na esfera da virtualidade há um pensamento anticódigo, que eu chamo de antidialético, que ele liberta a imaginação humana e nos faz ser extremamente criativos, até mesmo para nos aterrorizar. E muitas pessoas se aterrorizam sofrendo por antecipação. E mais de 90% das nossas preocupações não se materializarão. Nós sofremos inutilmente. Pensar no futuro é importante para desenvolver estratégias. Pensar demais, sofrer demais é uma violência contra o seu próprio cérebro. Ruminação do passado e o resgate de mágoas. Muitos são reféns do seu passado. Você o é? Para ser um treinador, ou para ser mesmo treinando um coach, você tem de entender que precisa resolver essa equação. O presente é o único momento solene em que nós podemos ser felizes, onde nós podemos trabalhar perdas e frustrações, desenvolver sonhos, estabelecer projetos, construir uma agenda interpessoal saudável. Mas muitos ou estão no futuro, sofrendo por aquilo que não aconteceu, ou se localizam no passado, remoendo mágoas, perdas, traições, rejeições. Eu lhes disse, os seres humanos dão-nos alguma chance quando falhamos, mas o tempo nunca. Você não resolve jamais o seu passado. O que passou você deve reciclar, você deve reeditar as janelas e talvez até procurar pessoas no presente para pedir desculpas, para dizer, eu fui incoerente, me dê uma nova oportunidade, eu preciso de você, obrigado por existir, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Mas todas essas atitudes você só consegue fazer no solene tempo do presente. Cuidado, se você sofrer por antecipação todos os dias e ruminar o passado, você vai ser um escravo vivendo em sociedade livre, vai aumentar o índice GEI. Eu espero que vocês trabalhem em gestão de emoção para serem seus melhores amigos, para ter um romance com a sua saúde emocional e não seja seu próprio carrasco. Detalhismo, preocupação neurótica com detalhes. Detalhes são importantes? Claro. Todo grande executivo, todo profissional liberal, todo profissional de qualquer empresa, todo pai, todo educador deve ser uma pessoa que valoriza detalhes, que observa, que tem acuidade visual e auditiva. Mas o detalhismo é exagero, é você valorizar picuinhas, críticas, rejeições, é você dar valor àquilo que não tem valor, é você comprar aquilo que não te pertence. Uma ofensa, um problema, você já esgota o seu cérebro, você se perturba com esses pequenos detalhes e, consequentemente, gasta uma energia emocional vital. Dê valor aos detalhes mais importantes. Mas se você ficar valorizando pequenos problemas, tenha certeza, você será um algoz de si mesmo, está esgotando o seu cérebro. É como se você estivesse colocando o seu carro na sua garagem com ele ligado 24 horas. Isso seria uma agressão ao meio ambiente. E o detalhismo é uma agressão ao seu cérebro. Timidez, perda da espontaneidade. É quase que inacreditável que nas sociedades modernas nunca produzimos tantas pessoas tímidas. Ah, mas elas falam nas redes sociais, sim. Elas conectam-se com muitas pessoas, às vezes centenas ou milhares, sim. Mas raramente se conecta profundamente com alguém. E pior ainda, raramente se conecta profundamente consigo. Vive na superfície da inteligência, na relação com o outro e na relação com o seu próprio ser. E muitas vezes, porque nós não nos conectamos, porque não aprendemos técnicas, duvidar, criticar e determinar. E muitas vezes, porque nós não nos conectamos, porque não aprendemos técnicas, duvidar, criticar e determinar, e a mesa redonda do eu, nossos pais e os educadores acabam estimulando janelas traumáticas que asfixiam nossa espontaneidade e patrocinam a timidez. Grande parte das pessoas, mais de 70% ou 80% delas, têm reações de timidez e insegurança. As pessoas tímidas são ótimas para os outros, frequentemente pelo menos, mas não para si.
elas se preocupam demais com o que vão falar, se preocupam excessivamente em agradar, se preocupam também excessivamente com a repercussão dos seus comportamentos, das suas atividades. Consequentemente, vende a sua tranquilidade, sua saúde emocional por um preço vil. Não abra mão de ser espontâneo. Não abra mão de falar o que pensa. Sua saúde emocional por um preço vil. Não abra mão de ser espontâneo. Não abra mão de falar o que pensa de maneira gentil. Também não seja igual aquelas pessoas infantis, neuróticas. Eu falo o que penso, eu não guardo nada. Quem não guarda nada não tem um mínimo de autocontrole. Vai causar muitos acidentes. Nós devemos gerenciar, sim, nossa ansiedade. E certas atitudes ou certas palavras, certas ideias devem ser guardadas como segredo. Mas, de um modo geral, nós temos que ser espontâneas. Fale o que você pensa. Liberte o seu imaginário. Coloque suas ideias e não seja escravo do que os outros pensam e falam de si. Porque se você preservar a sua timidez, ao longo do tempo você vai esgotar o seu cérebro. Segredo, mas de um modo geral nós temos que ser espontâneas. Fale o que você pensa, liberte o seu imaginário, coloque suas ideias e não seja escravo do que os outros pensam e falam de si. Porque se você preservar a sua timidez, ao longo do tempo você vai esgotar o seu cérebro. Vai gastar muita energia e ter um trabalho intelectual e emocional menos eficiente. Transtorno obsessivo compulsivo, ideias fixas e rituais. Bom, o toque é muito comum. Inclusive começa frequentemente na infância e adolescência. Garotos que têm medo que seus pais vão morrer e ficam pensando constantemente, ou então que tem uma doença e pensam constantemente, ou lavam as mãos várias vezes. É possível desenvolver algumas janelas traumáticas ou killer, onde nós nos ancoramos nessas janelas e repetimos pensamentos que se traduzem em comportamentos. Então, a repetição do pensamento é a obsessão, a tradução em comportamentos é a compulsão. Por isso, transtorno obsessivo compulsivo. Ideias fixas e rituais. Há pessoas que têm medo de contrair AIDS e às vezes começam até a desenvolver sintomas que têm a doença. Eu me lembro de um paciente que era um excelente piloto, de aviação civil, um dos melhores do Brasil, inclusive ganhou prêmios internacionais, dirigia aeronaves caríssimas, mas chorava no seu banheiro, longe dos seus filhos, da sua esposa, de que ia morrer infectado por AIDS. Todos os dias pensando, todos os dias sofrendo. Claro, hoje nós temos medicamentos que dão uma sobrevida maravilhosa, mas há alguns anos isso não era possível e ele se perturbava intensamente. Aí você poderia me dizer, mas doutor Cury, isso é fácil de resolver. Pede para o sujeito fazer um exame, teste HIV. Lê do engano. Eu pedi para ele fazer, mas as coisas não se resolvem apenas pela decisão do eu. Ele fez e o resultado foi negativo. Ótimo, ficou feliz por uma semana. Na semana seguinte, detonou o gatilho, abriu janelas traumáticas ou killer e pensou: o kit falhou. Ou seja, o exame não deu certo. Ele está positivo e deu negativo. E novamente começou a abrir as janelas traumáticas, sofrendo que tinha o vírus da AIDS. Aí, meses depois, fez outro teste. Aí ele novamente ficou por alguns dias tranquilos. Depois ele disse: trocaram o meu nome. Na verdade, esse exame não é meu, é de outro paciente. Ou seja, não se acalmava. A obsessão é assim. Se você não reedita as janelas, se você não constrói janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático, você retroalimenta o seu transtorno e, consequentemente, esgota o seu cérebro. Então, o transtorno obsessivo compulsivo aumenta demais o índice G. E a técnica do DCD e a técnica da mesa redonda do eu pode ser muito importante quando um paciente está em processo psicoterapêutico.
psicoterapêutico. Necessidade neurótica de mudar os outros. Bom, esse é um outro problema que esgota o cérebro. Ninguém muda ninguém. Você tem o poder de piorar os outros e não de mudá-los. O pensamento é virtual ou real? Lembre-se, o pensamento consciente que nós utilizamos para conversar, para estudar, para debater, é real ou virtual? Eu já falei sobre isso. Ele é virtual. Se ele é virtual, então eu não consigo mudar a memória dos outros. O que eu falo são códigos. Se eu ofender alguém em chinês, o pensamento é virtual. Ele tem que entender a semântica da linguagem, verbos, adjetivos, pronomes, para poder sentir o impacto da ofensa. O pensamento, isso é um exemplo que mostra que o pensamento é virtual. Portanto, eu não consigo mudar a memória do outro. Eu, quando você fala, nós falamos em códigos. E os códigos, reitero, não reedita a memória, não apaga os arquivos. Isso é impossível. Mas pense um pouco, quais são as estratégias que nós utilizamos na relação interpessoal? Elevamos o tom de voz. Muitos pais elevam, muitos parceiros elevam, muitos executivos intimidam os seus colaboradores. Comparamos, criticamos excessivamente, pressionamos, desenvolvemos generalizações. Você sempre erra, aquelas generalizações absurdas. Nós apelamos para dar um choque no outro. Bom, criticamos, elevamos o tom de voz, pressionamos. Por quê? Porque nós consideramos, na prática, o pensamento como virtual ou como real? Claro, na prática, por nunca termos estudado a natureza dos pensamentos, essa complexa fronteira da ciência, nós o consideramos como se fosse real. Como se nós fôssemos neurocirurgiões que operamos a personalidade das pessoas. Isso é um absurdo, uma violência nas relações sociais. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir com eles. Se nós formos simpáticos, chamá-los pelo nome, nós formos exalarmos bom humor, ou seja, se nós criarmos um bom perfume emocional, se nós formos carismáticos, ou seja, elogiarmos, promovermos as pessoas, toda vez que ele acertar, você fala, parabéns, como você foi calmo, e ele é bem irritadiço e ansioso. Quando você exalta cada comportamento saudável, você estimula o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivar janelas, light agora. Assim, ele vai mudando a paisagem da cidade da memória. Você ajuda ele mesmo, ou ela mesma, a reurbanizar a sua cidade, a mudar a paisagem do seu psiquismo. Aliás, um dos meus gritos de alerta na educação mundial, temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da gestão da emoção, para a era da promoção da emoção. É muito mais eficiente você elogiar primeiro quem erra, para depois falar do erro, e durante os acertos, durante o movimento diário, apontar todos os comportamentos saudáveis, exaltando-os, formando janelas light, do que ser pessoas indelicadas, não generosas, agressivas, falsamente maduras, que apontam falhas, elevando o tom de voz, constrangendo, punindo, humilhando. Esses comportamentos são indignos de uma pessoa que é autora da sua própria história, uma pessoa que tem a mínima capacidade de gerir a sua própria emoção. Bom, queridos amigos, vocês percebem que tudo isso é complexo e aumenta o índice G. Uma outra coisa que aumenta o índice G é ser uma agiota da emoção. Eu já falei, cobrar demais dos outros e cobrar demais de si. Quem cobra demais dos outros e cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, não para ter uma bela história de amor. Onde você está apto para trabalhar? Claro que trabalhar numa financeira é digno, trabalhar num banco tem todos os méritos, eu os respeito demais, eles são profissionais extremamente pressionados. Mas nas relações interpessoais, não seja um gerente de banco, não seja um gerente de uma financeira. Pare de cobrar demais e cobrar demais de si. Seja simpático, seja carismático e também seja empático. Diga coisas nunca ditas. Por exemplo, diga, obrigado por você existir. De todas as coisas que eu conquistei, você é a melhor delas. Fale isso para os seus filhos, para o seu parceiro e para a parceira. Você vai ser um engenheiro de janelas light notável. Ao invés de esgotar o cérebro dos outros e esgotar o seu cérebro, você vai
promover a saúde emocional. Um brinde ao romance com a própria vida. Agiota da emoção, autoagiota da emoção é a autocobrança, como eu disse, também já comentei. Agora o conformismo. O conformismo é aquela pessoa que vive a síndrome psicoadaptativa. Lembra-se que eu falei? A síndrome do apertador de parafuso. Aquela pessoa que sempre faz sua tarefa, levanta da mesma maneira, reclama do mesmo modo, aponta as mesmas falhas dos filhos, chega em casa, tem os mesmos comportamentos, não encanta a esposa, marido, não encanta as suas crianças, chega na escola, dá as mesmas broncas, tem as mesmas atitudes. O mundo está saturado de pessoas encarceradas pelo conformismo, que não consegue libertar seu imaginário, não consegue empreender novos comportamentos, não consegue surpreender os seus colaboradores, as pessoas com as quais convive. E o coitadismo? O coitadismo é uma extensão do conformismo, é um apêndice mais doente ainda. É aquela pessoa que tem dó de si mesmo, se acha desafortunada, pensa que não teve sorte na vida, reclama de tudo, de todos, se coloca numa posição inferior às demais pessoas. O coitadismo é um câncer. É a melhor maneira de proteger nossas doenças emocionais. É a melhor maneira de proteger nossas falsas crenças. É você cuidar como animal de estimação tudo aquilo que te asfixia. Cuidado com o coitadismo. Não tenha dó de si mesmo. Você tem de ter um caso de amor consigo, provocar sua inteligência, gritar dentro de si que você pode e deve reciclar a sua história. Você pode e deve ir mais longe no seu trabalho. Pode e deve encantar os seus colegas. Pode e deve trazer novas ideias. Pode e deve propor novos processos. Se você vivenciar isso, você está gerenciando a sua emoção. E se você praticar isso com o seu coach, com o seu treinando, você está estimulando a viver o mais notável de todos os coaches. O coach da gestão da emoção. O mais complexo, a base de todos os treinamentos. O coach onde o eu deixa de ser vítima para dirigir o script da sua própria história. Medo de reconhecer erros é outro comportamento que aumenta o índice G. Nada é tão relaxante do que como se colocar como um ser humano. Nada é tão prazeroso do que perceber-se que é imperfeito, um eterno aprendiz. Há muitas pessoas tão engessadas que não conseguem reconhecer suas mazelas e misérias. Você lembra que eu disse daquele cliente meu que era piloto de uma aeronave mental, que era escravo do seu medo de ter AIDS? Ele começou a reconhecer que isso era um defeito da sua personalidade, que o seu eu deveria agir. Ele começou a reconhecer sua fragilidade e ele fez a técnica da mesa redonda do eu, fez a técnica do DCD e também entrou no processo psicoterapêutico. E depois de alguns meses, aquele homem que dirigia a aeronave caríssimas, mas não dirigia minimamente a sua mente, passou a dirigi-la, passou a ser um diretor dos instrumentos de navegação da sua própria emoção. É possível mudar as nossas histórias mais do que nós imaginamos. O eu tem um potencial incrível, mas ele está embotado, contraído, asfixiado pelo alto índice G. Reconheça os seus erros, se coloque como eterno aprendiz. Se algum coach ou treinando te corrigir, você como coach não deve ter a necessidade neurótica de estar sempre certo. Com humildade reconheça, com humildade entenda que muitos treinandos, muitos coaches, muitos alunos seus têm mais cultura que você em vários aspectos, têm mais habilidade em vários aspectos. O que você deve ser, se posicionar, não é ser melhor, mas ser um treinador para que o seu coach dê o que ele tem de melhor. Isso faz toda a diferença no processo de treinamento das habilidades socioemocionais. Medo de correr riscos. Bom, medo de correr riscos é um problema. Eu me lembro quando eu estava no 2º ano da faculdade de medicina e eu tive uma crise emocional importante. Aí eu percebi que ou a dor me constrói ou me destrói. E eu usei a dor a meu favor.
Comecei a perguntar várias vezes, milhares de vezes, por que sofro, por que estou angustiado, por que eu, que sou tão sociável, amigos de tantos, estou isolado no meu próprio mundo, numa solidão atroz, numa masmorra angustiante. E eu comecei a perguntar, por que não gerencio meus pensamentos? Milhares de perguntas, e eu escrevia e reescrevia as respostas. Muitas eram infantis e imaturas, mas foi o nascedouro da minha produção de conhecimento da teoria da inteligência multifocal. Eu arrisquei a pensar diferente. Quando meus professores davam aula de psicologia e psiquiatria, eu já tinha consciência crítica e me arriscava a escrever de modo diferente aquilo que me ensinavam. E todos ficavam perplexos. Como isso é possível? Um aluno tem que ser um espectador passivo? Não, um aluno tem de pensar criticamente. Ele deve só aceitar aquilo que passa pelo crivo da sua consciência. Um espectador passivo se torna um repetidor de informação e não um pensador. Ele deve, com humildade, debater ideias, com humildade, colocar os seus pensamentos. Assim, ele vai se tornar um construtor de conhecimento e não apenas um reprodutor simples dele. Arrisquei, não tive medo de correr riscos. No 6º ano, já tinha 400 páginas escritas. Eu ficava horas e horas no diretório acadêmico, horas e horas no meio de um amontoado de lixo, milhares de caixas de remédios, sem ninguém me orientar o que é, como se escreve uma teoria e como se publica um livro. Parece loucura aquilo, mas mais uma vez eu me arrisquei. 4 horas por dia no 6º ano da faculdade de medicina. Me formei e procurei várias editoras, feliz da vida, ingênuo. Aliás, todo pensador é meio ingênuo. Ele acredita nos seus sonhos e não fica sendo controlado e sabotado por falatórios inúteis e pessimistas. Várias editoras, eu coloquei os originais. Sabe quantas aceitaram publicar meu livro? Nenhuma. Mas eu já tinha consciência crítica e eu percebi, eu agora posso pelo menos encontrar um bom trabalho. E logo encontrei, me tornei consultor de jornal Folha de São Paulo, consultor científico, e fazia matérias na televisão, estava no auge da fama. Aí percebi que estava traindo meus sonhos. Eu precisava correr riscos para desenvolver essa nova teoria chamada inteligência multifocal. E eu não sabia direito que estava entrando em fronteiras que brilhantes pensadores não tiveram oportunidade de entrar. Como eu disse, o eu como gestor da mente humana, a natureza, os tipos e processos construtivos dos pensamentos. Saí do auge da fama, deixei perplexos meus parentes e também os meus colegas, inclusive médicos, que me valorizavam porque estava na imprensa, e voltei para o interior. Comecei a atender os meus pacientes, escrever nos intervalos, à noite, nos feriados, finais de semanas e nas férias. Dia e noite nesse processo. Agora não tinha mais 400 páginas. 25 anos se passaram. Mais de 3.000 páginas de uma teoria densa. E quem vai publicá-la? Eu era um ilustre desconhecido. Procurei várias editoras, várias. E todas elas, mais uma vez, me rejeitaram. Por isso que eu aprendi lá no território da emoção que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Você teria coragem de desenvolver um sonho, um projeto por mais de 25 anos que não se materializou? Pois bem, essa foi a minha história. Até que uma editora apostou no projeto e eu publiquei o livro Inteligência Multifocal. Demorou anos para que uma editora aceitasse, mas publiquei finalmente o esboço geral da teoria da inteligência multifocal. Fiquei feliz da vida, mas por outro lado tive uma grande decepção. Quase ninguém entendeu o que eu escrevi, de tão complexo que era. Imaginem, naquela época, não tendo as habilidades que eu tenho hoje de usar metáforas para explicar a teoria, como o teatro da mente humana. Devemos sair da plateia, entrar no palco, dirigir o script. Eu não tinha essas habilidades, então eu escrevi de maneira seca. E escrevi um livro que foi publicado também desse jeito, apesar que o meu editor pediu para mim tirar mais de 500 termos, porque estava muito complexa a teoria.
mesmo assim quase ninguém entendeu o que eu escrevi. Por isso eu fiquei decepcionado. Agora que publiquei, depois de 25 anos, apenas alguns cientistas estavam utilizando a teoria nas suas teses. Aí eu percebi que eu devo continuar correndo risco, ou então devo chafurdar na lama do conformismo, esquecer de contribuir com a humanidade, esquecer de contribuir com a educação para formar pensadores. Mais uma vez vivi a tese: quem vence sem riscos triunfa sem mérito ou sem glória. Aí procurei democratizar a teoria em vários outros livros. Eu escrevia de uma forma diferente. Imaginava tendo um corpo de avaliadores na minha frente: judeus, cristãos, islamitas, budistas, intelectuais, médicos, psicólogos, pessoas de nível médio e até jovens. Como eu vou escrever para eles? Então escrevi e reescrevia pelo menos 10 vezes cada texto para democratizar o acesso à teoria. E assim resultaram os livros que hoje vocês conhecem: O Código da Inteligência, A Fascinante Construção do Eu, O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos e tantos outros. Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, Gestão da Emoção e assim por diante. Hoje são mais de 40 livros e dezenas de milhões de pessoas me leem. Pelo menos 10 milhões de novos leitores todos os anos. Mérito meu? Por um lado, eu tenho uma responsabilidade nesse processo, mas qualquer pessoa pode chegar aonde cheguei. Gênio? Não, toda pessoa tem uma genialidade que pode ser libertada, que é a genialidade não genética, é a genialidade onde você corre riscos para materializar os seus sonhos, onde você não é escravo das rejeições, onde você acredita que só vale a pena viver se há um grande sentido existencial para contribuir com a humanidade, onde você não é escravo das suas crenças limitantes, onde você não chafurda na lama do conformismo e não do coitadismo, onde você acredita que uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade, é uma existência sem complexidade. Por favor, não enterre os seus sonhos. Como eles disse, nos cemitérios estão os mais belos livros que nunca foram escritos, as mais belas obras de artes que nunca foram esculpidas ou pintadas. Pense nisso. Gestão da emoção. Pense nisso, por favor. E a inveja sabotadora. A inveja sabotadora é também um outro fenômeno que esgota o cérebro. Existe uma inveja espelho. É aquela inveja onde você se identifica com algumas pessoas e se encoraja também a ter sonhos, a trabalhar, a correr riscos, a não ser escravo dos seus medos. Então essa inveja espelho, ela te impulsiona. A inveja sabotadora é aquele sentimento que você tem e que, ao invés de te impulsionar, gera raiva, angústia, ansiedade. Você não consegue libertar seu imaginário para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Por favor, recicle a inveja sabotadora. Ela é altamente encarcerante e tem uma inveja saudável, espelho, para que você possa escrever os mais belos textos quando o mundo desaba sobre você. Nunca se esqueça, com uma mão nós escrevemos numa lousa, com a outra podemos mudar o mundo quando nós mudamos o nosso mundo, quando nós contribuímos em mudar o mundo das pessoas. Um forte abraço a todos vocês.